Oi, boa noite para quem já está assistindo. Meu nome é Dilma Mesquita, sou professora do Colégio Pedro II. Estamos aguardando o Amir Haddad entrar aqui na nossa live para a gente poder iniciar a conversa com ele. Oi para o pessoal que está chegando. Estamos aguardando o Amir, ele já deve estar chegando. Daqui a pouquinho o Amir está com a gente. Vamos ver se ele consegue entrar. A internet também não anda muito boa. Pelo menos a minha não. Não sei como é que está a internet para ele. Oi, Isis. Oi, Luísa. Ah, olha aí. Vamos lá. Acho que agora o Amir vai entrar. O Amir está chegando, pessoal. A conexão nem sempre é boa. Sem ter... Oi, Amir. Alô, Oi, cheguei, Amir, que tudo difícil. bem? Não, estou nervoso para chegar aqui, dei tanta volta, menina. Não é minha internet também não tá grande coisa não, viu, Amir? Eu sofri aqui com essa Não, internet. Você está conseguindo me ouvir bem? estou perfeito. Tá me ouvindo, tá Tá, me vendo também, né? tô te Eu vendo, você também está me vendo, me tô, ouvindo? tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. A internet não anda muito boa, não sei a tua como é que tá, Amir. Eu até mudei aqui para os meus dados móveis, viu? Que o meu Wi-Fi não tá muito legal não, mas vamos ver se não cai. Se cair em algum momento, Amir, eu entro de novo, tá? Aí Tá você me, legal. aí você me chama de novo. Já tá o pessoal também chegando. Boa noite para quem está chegando agora. Deixo assim rapidamente me apresentar. Meu nome é Dilma Mesquita, sou professora do Colégio Pedro II e hoje eu estou assim muito feliz, é uma alegria muito grande receber o Amir Haddad para conversar com a gente nessa série de lives que fala sobre essa questão da pandemia, né? Arte e culturas nesse período pandemia e principalmente no pós-pandemia, né? A gente está num momento assim de repensar uma série de coisas na educação, na arte, na cultura, e essas manifestações, né, Amir, na arte, elas têm vindo agora com uma força muito grande, né, de transformação para a gente repensar esse mundo que a gente vivia, né, que chegou até aqui, quer dizer, criou-se, né, essa situação de doença, né, e uma série de questões envolvidas nisso tudo, e a gente está percebendo como essa transformação é necessária, né? E a cultura e a arte têm muito para contribuir nessa transformação. Eu queria, pessoal, antes de começar, falar um pouquinho do Amir. Eu tenho até que ler, que é tanta coisa. Embora eu conheça o Amir há muitos anos, eu tenho que ler, senão eu vou esquecer. Amir Haddad, mais de 60 anos de experiência no teatro, tanto teatro de palco quanto teatro de rua, criador do grupo Tá na Rua, que completa 40 anos esse ano. E eu falo disso assim com um carinho muito especial, viu? Por esse trabalho que foi um trabalho para mim, na minha vida, assim, transformador, né? Como pessoa, como educadora. É o trabalho genial do Tá na Rua. O Amir também foi um dos criadores do Teatro Oficina, em São Paulo, ganhador de 2 prêmios Molière, um prêmio Shell, um prêmio Sharp. Me corrija se eu falar alguma bobagem, tá, Amir? Não, até agora, Tá se tudo você falar certinho. 1000 prêmios, pode até ser mentira, que eu não vou desmentir, não, tá? Mas é muita coisa mesmo, Amir. E principalmente o que, assim, para mim, né? Como eu já disse, eu falo com um carinho todo especial, é sobre o Tá na Rua, né? Esse ano a gente está comemorando 40 anos, né, Amir? 40 anos de Tá na 40, Rua. Vamos ter ininterruptos. ininterruptos, isso aí. E eu queria, Amir, para a gente começar esse papo, que o pessoal quer te ouvir, né? É que você, assim, claro, né, aproveitasse para falar um pouquinho, cumprimentar o pessoal, dar uma boa noite. Tem muita gente da comunidade escolar do Pedro II, professores,
alunos, estou só vendo aqui o pessoal entrando e acenando, e dando um oi. Então, te dá um tempinho para você poder falar com o pessoal para a gente começar. Depois, assim, eu não tenho perguntas propriamente, são mais provocações. São temas, entendeu, Amir? Que eu acho que é importantíssimo agora a gente falar certas coisas, né? Nesse momento que as pessoas estão recorrendo tanto à arte, né? Tá? Eu quero cumprimentar todas as pessoas que se deram ao trabalho de vir aqui, ver a gente, entrar nessa sala, estar aqui com a gente. Eu vi aqui pelos nomes que foram passando na minha frente, alguns deles, muitas pessoas conhecidas, amigos e tudo, e há outras pessoas que eu não sei quem são, mas que eu cumprimento, dou as boas-vindas e agradeço muito terem se dado ao trabalho de virem até aqui participar dessa conversa com a gente, né? E eu acho, Dilma, a respeito do que você está falando, que a gente não tenho certeza nenhuma. Eu não tenho certeza nenhuma de coisa alguma. Eu acho que a vida cultural tem um papel essencial na estruturação e na reestruturação de qualquer vida coletiva, de vida social, de qualquer comunidade. Não há possibilidade de você ter uma reestruturação e um contato entre os membros de uma comunidade sem vida cultural. A vida cultural, o produto cultural, e isso é que produz as relações e que identifica e diferencia um ser do outro. Então, isso é inevitável em qualquer tempo, em qualquer época. No momento, é uma coisa difícil, porque a vida cultural pressupõe sempre também uma fisicalidade grande, né? Uma proximidade grande de uma maneira ou de outra, e nós não podemos estar tendo isso. Não podemos estar nos reunindo para ir ao teatro, não podemos estar nos reunindo para fazer uma peça de teatro, não podemos estar nos reunindo para ir a um concerto, a uma exposição, a um museu, não podemos estar nos reunindo para fazer qualquer evento em praça pública. Nós estamos vivendo um momento muito, muito difícil, de impossibilidade. A vida cultural é possibilidade. Nós estamos vivendo uma vida de impossibilidade. Eu tive logo essa sensação, logo no começo dessa crise, né? Quando falaram comigo que a gente estava numa impossibilidade amorosa, porque amar é um verbo transitivo e nós não estamos com possibilidade de trânsito. De trânsito. Então, como conjugar um verbo transitivo se você está sem essa possibilidade de trânsito? Então, é muito complicado. Estamos vivendo numa sociedade sem amor. Não que ela não tenha, mas não tem condição de vivenciar, de viver isso. Porque sair na rua, cruzar com o outro, ter opiniões, ter ódio, ter paixão, ter simpatia, tudo isso faz parte do complexo chamado amor. Sim. Verbo amor, do complexo amoroso. E nós estamos sem essa possibilidade. Numa solidão dessa, não é possível o amor. Mesmo o amor entre duas pessoas que se amam e que estão isoladas nesse momento, mesmo esse amor fica prejudicado pelo isolamento. Sim. Nós todos sabemos que nenhum casal amoroso, por mais que se ame, se bastam. É necessário que a vida em torno regue o tempo todo as flores desse amor. Senão, isso não brota nada. Então, nós estamos num momento de impossibilidade amorosa muito grande, muito grande. Isso é difícil. E também faz a gente sonhar com o momento que isso vai terminar e nós vamos poder todos nos abraçar, nos amarmos, dançar, pular, ir para o meio da rua, ocupar os espaços públicos, amar a cidade, amar o outro, entende? Então, a gente vive esse momento, mas na verdade não dá para... Eu não me atrevo a fazer nenhuma previsão, nada.
Eu sei que a hora que eu voltar para o espaço público, eu vou ser uma pessoa muito mais feliz porque eu vou estar vivendo o meu afeto de uma maneira pública. Agora, eu mais, talvez, que os outros, eu e o meu grupo, Tá na Rua, que você conhece bem, nós sempre demos um valor muito grande ao espaço público. Sim. E nós vivemos numa sociedade que valoriza demais o espaço privado, que é uma sociedade privatizadora. Então, o privado sempre foi supervalorizado e o público menos valorizado. Sim. Sempre a ideia de que o que é público não é legal. A saúde pública não é legal. A educação pública não é legal. Não é legal. Entende? A vida pública tem restrições. O espaço público é contaminado. Então, a ideia de público é muito contaminada por uma série de preconceitos. E o privado é sempre valorizado, privatizado, discreto. Então, não, eu vi aqui, eu li uma coisa aqui que me atrapalhou, mas não vou falar disso agora. São as pessoas comentando. Vão entrando e falando, é bom que seja comentando, é bom. Então, a gente está num momento de ressignificar, muita indefinição. De muita indefinição. Eu estou na minha casa, estou ficando aqui, fazendo o que eu posso, tenho trabalhado muito, feito muitas coisas pelo Instagram, tem um projeto do Tá na Rua, que é 40 na quarentena, são as atividades dos 40 anos do Tá na Rua, que obviamente seriam feitas em praça pública e que está tendo de ser feito nesse lugar. Sim, virtualmente, né? Então, a coisa está desse jeito. Está desse jeito. Para mim, eu estou preocupado porque eu tinha um monte de luz acesa e essas luzes se apagaram. Eu não sei mas está ótimo, Amir, está dando para te ver bem. E engraçado que você tocou, assim, você acabou entrando naquilo que seria a segunda provocação, que era exatamente essa relação entre o público e o privado. E como as pessoas tendem a achar que tudo que é público é ruim, né? Tudo que é público, na verdade, não é de todo mundo, porque não há essa noção de cidadania, talvez, muito bem formada. Então, as pessoas dizem, é público, então não é de ninguém, né? É público, então a gente não tem que ocupar, a gente não tem que opinar, né? E aí, Amir, eu acho que a gente já consegue puxar uma outra coisa que eu queria pedir que você falasse também um pouquinho sobre o conceito de arte pública. Nós comemoramos, inclusive, na semana passada, nessa última sexta, né, os 8 anos da Lei de Arte Pública. Essa relação, pelo menos para mim, entre arte pública e educação pública, ela foi assim, o ponto, foi a virada na minha vida. Como educadora, como professora que está sempre lutando para levar mais arte para a escola, mais cultura para a escola, essas manifestações todas. O Tuca foi ano passado, né, Mi? Foi um momento assim muito bacana, muito legal. O Tuca se apresentou no Teatro do Campus Humaitá. Em 2018 você também esteve com a gente, lembra? Apresentando no PART, que é o nosso núcleo de pesquisa e arte aqui no Campus Tijuca do Pedro II para a comunidade escolar. Foi maravilhoso. Até tem um depoimento depois que eu quero te passar, viu, dos alunos que assistiram. Que legal. Né? Que assistiram, estava cheio o teatro, né? O Libânio Guedes estava lotado. Mais de 400 alunos fizeram uma festa linda para você. Sim. E eu lembro que 3 coisas que eles falavam assim. E até um deles falou, professor, eu vou resumir em 3 palavras tudo que assim, eu aprendi da palestra do Amir Haddad. E, se não me engano, as 3 palavras que ele usou foram cidadania, criação e fertilidade, que você falou muito nisso, né? Do teatro na escola
como um espaço de fertilidade. Então, qual seria a relação disso tudo, Amir, com a arte pública e com essa importância que a arte pública tem e que o teatro tem na educação, para essa formação do cidadão? Dilma, as questões são muito amplas, não é? E é difícil ter respostas exatas e definições claras e fechadas, não é? Mas o que é muito importante é que ao longo dos anos e dessa atividade que nós fazemos, eu há 40 anos, eu trabalho nas ruas e praças do Rio de Janeiro. Uhum. Então, eu tenho uma vivência muito grande de contato com a população, livre da estratificação social. Sim. Eu me encontro com a população na rua e em torno de mim se organiza a cidade inteira. Não tem lugar especial, não tem camarote, não tem primeira fila, não tem um melhor que o outro, não tem nada. Então, essa é uma coisa muito importante que eu conheci uma plateia que basicamente eu acho que era a plateia que formou o Shakespeare, que formou o Molière, que formou os grandes trágicos gregos. Entende? Uma organização social em torno de mim sem estratificação social. Então, eu tenho 40 anos desse encontro de vida pública. E ao longo desses anos todos, através da nossa prática, a gente sempre se exercitou publicamente e eu sempre fui para a rua para me salvar. Eu nunca fui salvar ninguém. Eu não sou messiânico, não gosto de dizer levar cultura para o povo, eu tenho muita dúvida, eu detesto as pessoas cultas, pessoa inteligente demais, eu tenho dificuldade. Pessoa que você está falando e está pensando o tempo todo em cima do que você está falando e não do que ela está pensando. Então, eu tenho muita dificuldade com gente inteligente e com cultura também. Eu sei que a cultura não é uma coisa, a vida cultural não é uma coisa acima do bem e do mal. Eu sei que tem muito veneno na vida cultural. Eu faço teatro há 65 anos. Sim. E eu percebi muitas vezes como o que eu fazia, por mais que fosse boa a minha intenção, pelo condicionamento da produção daquele evento, como aquilo, na verdade, era nocivo. Embora eu estivesse querendo falar uma coisa, a linguagem que eu usava, o ambiente que eu estava e a plateia com que comigo dialogava, fazia que o significado fosse completamente diferente. Sim. Então, eu não tenho nenhuma afirmação e não acho que basta falar e levar a cultura para o povo. Imagina se eu vou levar um certo tipo de cultura em que eu fui formado, de extrato de classe média, trabalhando por uma plateia de classe média, vou levar isso para a rua? Sim, entende? Não funciona. Eu vou levar isso. Não pode, é nocivo, é perigoso. Pelo contrário, nenhuma forma de dominação. Então, eu, quando fui para a rua, eu fui examinar umas questões de espaço. Eu não fui levar a cultura para o povo. Não sou messiânico, não quero salvar ninguém, entende? Mas então, eu fui para a rua, que eu estava investigando espaço. Eu tinha feito teatro no palco, na plateia, na quadra de basquete, no pátio da igreja. Eu tinha feito em vários lugares e estava querendo fazer mais. Eu fui atrás de conhecimento do espaço aberto. Qual é o limite do espaço de um espetáculo só com atores, sem mais nada para formar nenhuma parede, essas coisas todas. Então, eu fui fazer... Desculpa, Sandro. Nada. Então eu fui até me... Você está dizendo que você foi para a rua para experimentar, né? O espaço e... E aí, chegando na rua, eu encontrei
o público. Eu fui experimentar o espaço. Encontrei o povo trabalhando. E, para minha surpresa, não era de jeito nenhum o mesmo espectador que eu tinha na sala fechada das classes médias. Você está entendendo? Não que ele não estivesse lá, ele também estava lá. Mas tinha muito mais. Estava toda a cidade estava representada em torno de mim. Entende? Ali em torno de mim, em tese, estavam todos, porque não tinha nenhuma discriminação e não tinha lugar especial para ninguém. Então, o mundo se organizava em torno de mim, de acordo com a altura das pessoas, quem era maior, quem era menor, quem estava na frente, quem estava atrás, as crianças sentavam no chão, e se organizava de uma maneira muito mais espontânea e natural. Não era por então, valor do ingresso, né? Não era pelo valor do ingresso. Não, não tinha nem essa ideia de ingresso. E, durante um tempo, às vezes a gente passava o chapéu e às vezes não passava o chapéu. Mas a gente foi aprendendo que, para ser realmente público o que a gente fazia, essa questão do dinheiro era muito delicada. Sim. Então, a gente foi indo para chegar a um conceito de essa aqui é uma arte pública, não é uma arte privada que eu estou levando para a rua. No início, talvez eu tivesse carregado dessa contradição, mas o contato que eu fui tendo com as pessoas da rua foi mudando muito disso dentro de mim. Entende? Eu me transformei muito no contato com a população da cidade do Rio de Janeiro. Essa população absolutamente diversificada. O Shakespeare, no teatro dele, cabiam 3.500 pessoas. Sim. E tinha lugar para a burguesia, para a aristocracia e para o populacho. O povão que ficava em pé, colado no Sim. Entende? Nos gregos, o teatro grego cabia toda a população da cidade. O Molière passou 15 anos andando com seus atores pela Europa inteira. Conheceu muitos atores da comédia dell'arte, atores que tinham local para apresentar a cidade. Não tinham teatro. Entende? Então, eu recuperei, de alguma maneira, a experiência dessas pessoas tão importantes do teatro como Shakespeare, Molière, Sófocles. Entende? E fui somando dentro de mim a experiência que eu tinha do convívio com eles e me transformando. Então, eu fui chegando numa ideia de que eu fazia arte pública, eu não fazia mais o teatro para a classe social a que eu representava, que cobrava ingresso da bilheteria. Nós tínhamos um contrato, eu mostrava o espetáculo, eles pagavam o ingresso e era uma coisa pacífica. Na rua isso se desmantelou totalmente. E hoje, eu acho que eu faço arte da rua, é arte que não se vende e arte que não se compra. É arte que se realiza no contato direto do artista e sua obra, sem distinção de nenhuma espécie, sem nenhuma discriminação, em todo e qualquer lugar, sem discriminação de nenhuma espécie. Então, é arte que não se vende, não se compra, e que se realiza no encontro do artista e sua obra com a população em todo e qualquer lugar. Todo e qualquer lugar. Sim. Sem discriminação de nenhuma espécie. Sem essa estratificação, né? Em classes, né? Nenhuma estratificação. Quando eu estou trabalhando na rua, estou em contato com a cidade. E aquilo é bom para mim, me salva, aquilo me faz bem. Eu não estou indo lá salvar de jeito nenhum. Sim. Entende? E aquilo é ancestral. Quando eu estou indo para o meio da rua, eu sei que é uma coisa que eu estou fazendo há séculos, milênios.
e é povo que está me vendo também há séculos e milênios. Não há contemporaneidade sem ancestralidade. Sem ancestralidade. Eu acho que você fazer uma cena no teatro italiano e tudo é moderno, mas não tem passado e não tem futuro. Detesto o moderno. Eu sou igual o Carlos Drummond de Andrade. Cansei de ser moderno. Quer ser Agora eterno. Eu quero ser eterno. Entende? Então, com essa ancestralidade, trabalhando na rua, eu consigo perceber essa eternidade do jogo que eu estou fazendo. Eu vivo isso porque eu tenho dentro de mim a história da humanidade. Sim. No exercício do meu ofício, eu entro em contato comigo mesmo, com a história da minha ancestralidade. E cada ator, quando entra em cena, no seu melhor momento, trabalhando comigo, entra com a história do ser humano dentro dele. Não entra o grupo social que ele pertence, a ideologia, a formação, a educação, nada. Ele entra com essa integridade. Por isso que é uma experiência difícil, mas é para o ator uma experiência transformadora. É transformadora. Que remove tudo que está vivo desse sentido. Então, eu entro com isso, eu entro com isso tudo e tenho essa ancestralidade. Essa visão... Teatro... Oi, perdão, amiga. Essa visão também da cidade, né? Essa pergunta que as pessoas fazem, para que serve uma cidade, né? E que a gente ouve muito lá do Tá na Rua, a cidade é para quem vive nela, né? Não é para quem vive dela. Então, como é que você acha, Mira, agora, no nosso retorno? Você falou que é impossível, e é mesmo, né? Fazer qualquer previsão. Né? A gente também na escola, na educação, a gente não consegue prever nem quando vai voltar, nem como, né, vai voltar, de que forma vai... Só uma coisa que a gente tem em mente, que quando a gente retornar, esses alunos vão precisar de muito acolhimento, né, de muito afeto, e eles sempre pedem muita coisa assim, a gente não quer conteúdo, a gente não quer aula à distância, a gente quer arte, a gente quer ouvir. Outro dia uma senhora, minha aluna no Proeja, falou assim, professora, eu quero poesia. Manda poesia, eu quero teatro, eu quero ter contato. E a cidade, Amir, o que você acha? Como é que o teatro, a arte pública, vai conseguir ressignificar esse espaço da cidade? Que você já estava, né, na tua fala, mais ou menos encaminhando para isso, né? Para essa vivência na cidade, né? Como é que você acha que a gente vai ser uma ressignificação, né, Amir? A gente vai ter que voltar para o espaço público. Dilma, certamente a gente vai saber melhor o significado de espaço público. Sim. Mas eu quero dizer que nós que trabalhamos na rua há 40 anos já sabemos bastante sobre isso. Eu não vou estar há 40 anos na rua e não saber nada sobre espaço público. Exato. Você está entendendo? O que vai acontecer é que eu vou voltar mais ansioso, prazeroso, amoroso, com isso que eu já sei do que é uma cidade e do que é um espaço público e como é possível entrar em contato com ela. Sim. Então, eu já tenho isso. Agora, o que eu acho é que, em geral, a população sempre viveu nos seus espaços fechados. Os espaços públicos são locais de passagem. É para eu ir daqui para lá, para eu ir do trabalho para casa. Raramente eu tenho uma vivência no espaço público. Muitas vezes eu passo durante anos pelo mesmo lugar sem me dar conta de onde é que eu estou passando. Passo por uma praça sem me dar conta se aquela árvore cresceu ou diminuiu. A gente não tem essa noção. Poucas vezes a gente se dedica a usufruir um espaço público. Eu acho que essas pessoas que viviam assim fechadas, embora o espaço público tivesse aberto, que estão fechadas agora com o espaço público proibido, elas vão começar a se dar conta, talvez, da importância do espaço público. Sim. O que é o espaço público? Aí, nessa hora, eu acho que eu e os meus atores, do Tá na Rua, todos, temos uma grande tarefa pela frente para encaminhar, orientar
mostrar para as pessoas o que é o espaço público. Não vai voltar para o espaço público para ir para o escritório, entende? Mas vai ter uma nostalgia do espaço público que eu acho que os nossos atores que trabalharam comigo ao longo desses 40 anos de teatro de rua, eles saberão melhor que qualquer um de nós ter de ressignificar esse espaço público, entende? Sim. E absorver a plateia. Geralmente os atores do Tá na Rua dançam muito na rua, você sabe disso. Sim. Nós dançamos e, eventualmente, a plateia fica muito motivada, mas é um ou outro que entra para dançar com a gente. Eu acho que, nesse momento, se a gente dançar na rua, nas aberturas, com uma grande quantidade de atores que foram treinados para isso, se nós dançarmos na rua, eu acho que a cidade vai dançar junto com a gente. Sim. Você está entendendo? Então, eu penso em levar meus atores todos para a rua desses 40 anos, entende? E penso levar todas as roupas, os trapos coloridos da fantasia, são as roupas do Tá na Rua que você conhece, e botar toda a disposição da população e fazer uma grande celebração, entende? Pelo aquilo que é público, pelo aquilo que é de todos, pelo aquilo que é de encontro, de troca, de urdidura de afetos, entende? De horizontalidade, sendo que a verticalidade, a única possível, será aquela que vai nascer dessa grande horizontalidade. Então, nós todos na praça, por exemplo, dançando ali na Lapa, certamente nós vamos mandar para o espaço etéreo uma força fantástica. Vai subir e vai ficar rodando no espaço etéreo. Eu sempre acho que tudo que a gente transporta, que faz no teatro de rua, a gente teletransporta para o espaço etéreo. Eu sempre tenho essa ideia de que todas as imagens, de todas as coisas bonitas que nós produzimos, quando produzimos coisas bonitas, e foram muitas vezes, tudo isso vão para esse espaço etéreo. Essa expressão circo etéreo é uma expressão linda, né? Dá uma dimensão, é a dimensão de eternidade, né, Amir? E não de modernidade, né? Vai tudo para o circo etéreo, então fica tudo nessa atmosfera e, de alguma forma, de todas as formas, isso está interagindo com a gente, né? A gente está sentindo essa energia em tudo que a gente vivencia. Você falou numa palavra importante, a mim foi até uma das palavras que os alunos usaram em 2018, quando você foi, né, ao Pedro II, e deu a tua palestra, uma das palavras que eles usaram, assim, para resumir a tua fala, que é a palavra transformação. Aí agora eu lembrei, Amir, daquela exposição, aquela tua fala na exposição em São Paulo, lembra, agora em fevereiro? Sobre o Joãozinho 30, aquele desfile que você fez com ele, e aquilo também, aquela tua fala, e o desfile em si, eu era garota, mas eu lembro do impacto que foi quando eu vi aquilo assim na televisão, eu falei, nossa, que coisa sensacional, e eu lembro que você falou muito sobre aquilo que seria um momento de transformação na cultura, né? Aquela ideia de carnavalizar o teatro, né? Do teatro carnavalizado e do carnaval teatralizado. Então, aquilo ali, Amir, eu acho que foi um momento, é um momento bacana da gente repensar agora, né? A gente está justamente das duas uma, ou como algumas pessoas estão vendo esse momento, né? É um momento de pandemia, uma desesperança, uma coisa assim, ou outras pessoas estão pensando, não, agora, já que a gente foi obrigado a parar, né, com algumas atividades, vamos pensar que esse pode ser um momento de transformação, pode ser uma oportunidade que a gente tem, de pensar assim, nossa, olha o mundo que ficou para trás, né, que não estava legal, senão a gente não teria chegado a esse ponto, né? Então, vamos voltar para o mesmo mundo? Não, vamos tentar construir uma outra coisa, né? A gente está vendo com a desigualdade social, a gente está vendo essas questões todas que estão vindo à tona, né? Com essa situação da pandemia, né? E do isolamento, a própria questão do espaço público, né? Que a gente tinha, né? Podia ocupar, nem todo mundo ocupava, nem todo mundo entendia o valor, e agora que está todo mundo privado disso, as pessoas vão, poxa, né? Despertei, olha o que eu estava perdendo, né?
Então, Amira, aquele momento do desfile, com o Joãozinho 30, aquilo, pelo menos para mim, eu acho que para muita gente, foi uma coisa que marcou muito. Você vê alguma relação entre a transformação que foi aquele momento, né, o que poderia ter sido, né, se não fosse por aqueles décimos, né, que deixaram a coisa assim, poxa, tinha que ganhar, aquilo foi uma proposta maravilhosa. E esse momento agora de transformação, você acha que essas transformações assim podem impactar a mira cultura, a arte, até a educação, né, também, né? Eu acho que vai junto aí. Ó, eu tenho muita dificuldade em dissertar sobre esse assunto, porque é sempre uma dissertação, né? Porque eu não sei de nada, nós não sabemos de nada. Nós estamos vivendo um momento de muitas dúvidas, de interrogações, não sabemos o que vamos fazer. Eu não estou aqui na minha casa anotando tudo, aproveitando o incêndio e anotando coisas, fazendo planos para o futuro, e para quando voltar vamos fazer essa revolução, vamos fazer essa outra coisa. Nada, você pode até escrever 10 cadernos sobre isso, e quando chegar a hora não vai ser nada disso. Não vai ser nada disso. Então, eu não me arrisco a fazer nenhuma projeção de coisas, entende? Eu acho que tem que ser cuidadoso. Eu acho sempre que eu estou vivendo um momento muito difícil. Eu vivo um momento muito difícil, porque para mim não é bom ficar trancado dentro de casa. A minha vida toda eu trabalhei com coletivos. Sim. A vida toda. Desde o primeiro trabalho meu, que é o grupo de teatro Oficina, que eu fundei com o Zé Celso, sim, entende? Já era um coletivo, já era um grupo de teatro, grupo Oficina. Depois, um tempo mínimo de estar dirigindo uma peça ou outra sem grupo de teatro, e depois, novamente, envolvimento com coletividade, escola de teatro, onde sempre muito envolvimento com os alunos e tudo. Não é só dirigir uma peça com um elenco, com pessoas disparatadas que você bota junto, entende? Então, escola de teatro e coletividades. Eu sempre estive muito envolvido com coletividade. Sempre estive muito cercado de muitas pessoas na minha vida. Você conhece, entende? Então, há no mínimo 40 anos, que é a idade do grupo de teatro Tá na Rua, ininterruptos. Há pelo menos 40 anos que eu tenho gente em volta de mim. Eu tenho gente de volta de mim. Eu dirijo muitos monólogos. E muita gente, um grupo grande. É um grupo grande. Eu dirijo muitos monólogos. Tem monólogos que eu fiz com a Andréa Beltrão, que eu fiz com a Maitê Proença, que eu fiz com a Clarice Desquier, entende? Que eu fiz com a Catarina Vidal. São monólogos maravilhosos mesmo, entende? Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa de coletividade. Então, os meus atores, é muita gente, e eu estou ali o tempo todo. Então, eu sinto muita falta. Eu sinto uma falta de estar com os meus atores em volta de mim, lá no Tá na Rua, dessas reuniões das quais você já participou muito. Sinto falta das minhas aulas abertas, onde os meus atores dançam com total liberdade, com a disposição de roupas e objetos para eles trabalharem, e um DJ de primeira classe que coloca músicas fantásticas, que produz cada aula um espetáculo maravilhoso. Sinto muita falta disso. Isso é vital para mim, como é para os atores. Entende? Como sinto falta também de descer aquelas escadarias da minha casa na Lapa e me espalhar pelas ruas. Entende? Ali pelo Lago da Lapa, pelos Arcos, pela Rua Joaquim Silva, espalhar por ali tudo, como o Tá na Rua sempre fez, e é conhecido ali por essas coisas todas. Então, eu estou sentindo muita falta disso.
Eu estou em casa, entende? Não posso nem falar para os meus amigos, estou bem para minha casa, não existe isso. É o Né? isolamento, né, amigo? Para quem trabalha com É, teatro, né, há tantos anos, isso é sempre muito complicado, né? Para todo mundo está sendo um momento difícil, né, amigo? E para quem muito, conhece como você o espaço público e trabalha, né, com arte pública, é mais difícil, ainda mais doloroso ainda, né? muito. Eu não sei se é doloroso, mas é muito desagradável. É, Eu sinto falta. Então, eu não tenho nenhuma projeção, mas eu fico sonhando com o momento em que isso vai ser possível. Entende? Quando será que vai ser? Quando não vai ser? Fico olhando os outros movimentos. Eu vi ali, por exemplo, a Espanha já abrindo, as sim, pessoas já voltando para as ruas da Espanha. Eu vi que a França também já começou. Eu já vi que a União Europeia está anunciando que vai abrir as fronteiras entre os países agora, dia 1º de julho. Então, já é uma circulação maior que o mundo vai começar a fazer. Eu fico achando que isso vai trazendo um arejamento para a sim, gente. Tem, né? 2 de julho é o meu aniversário, uma data isso. importante no calendário sociocultural do Rio de Janeiro. E A sempre festa do muito meu comemorado, né? aniversário Comemoradíssimo, é né? muito. É mesmo quem não sabe que é meu aniversário, nem o que é, sabe que tem essa festa, vai lá e Sim, frequenta. Então, esse ano não vai ter, entende? Mas é um lugar de encontro, mas ao mesmo tempo as coisas estão se reabrindo. Então, se está nesses países da Europa, as coisas já estão melhores assim, aqui eu não sei quando vai, nós poderíamos estar melhores, mas nossos políticos são muito incompetentes, são desonestos, entende? No momento de dor da sociedade, sim, de cada um de nós, no momento de dor, de espanto, de dúvida, e todo sim, mundo está assim, não tem uma palavra de carinho de um governante que nos oriente, que nos dê um aconchego, que é, nos faça sentir minimamente protegidos. Pelo protegidos, é. contrário, o que vem de cima é de péssima qualidade. Então, a gente está atingido por baixo e atingido por cima também, por Sim, energias muito negativas. Isso é muito difícil e complicado. Nós estaríamos muito melhor se a gente tivesse que lidar só com o vírus. Mas nós sim, estamos lidando com vírus e com vermes, é. entende? Então é muito difícil. A vida pública brasileira não está bem. Não é só o Sim. espaço público, a vida É a pública vida brasileira. pública. Interessante, amigo, que agora uma pessoa ainda há pouco comentou assim, escutando a me falar, eu penso que o mais importante é afeto e acolhimento. Olha só, e logo em seguida você falou dessa falta, né, de afeto, de acolhimento. Total, de acolhimento, total, é de uma impiedade muito grande. Quando eu vejo algumas figuras dessa nossa aí da vida política brasileira fazendo esse tipo de política, esse tipo de jogo, com o país nesse nível de sofrimento, de espanto, de dor, com uma crise, além de social, econômica, violenta se Sim, estabelecendo, e a impiedade dos homens públicos brasileiros, o desgoverno dos homens públicos brasileiros, a população se ressente disso, de uma política pública de qualidade. Nós sim, nos ressentimos disso. Cada cidadão precisa, e o que o topo da pirâmide faz repercute violentamente na base da pirâmide. Então, sim, eu fico triste com isso, dolorido com isso, por ver o sofrimento da população já tão maltratada, acrescentada por isso. Se a gente tivesse um acolhimento mais amoroso, entende, sim, mais afetivo, se tivesse um tratamento melhor, eu tenho certeza, se fossem outros homens que estivessem no poder, diferente desses que nós mesmos elegemos,
há 2 anos atrás, a situação poderia ser muito diferente. Muito Sim. diferente na nossa capacidade de resistir a uma coisa tão dolorosa como essa pandemia. Entende? Então, tem vírus e tem vermes. Entende? A Essa gente é não muita está bem na doença, né, vida. Amir? É muita Muito. doença, né? A doença da falta de afeto, a doença da falta de sensibilidade, né? Que são coisas que a arte vai trabalhar, né? Principalmente a arte pública, o acolhimento, o afeto. Eu lembro da tua fala, né, nas apresentações do Tá na Rua, peito aberto e afeto escancarado. E isso é fundamental na educação também. Amir, na educação, na escola, é o que a gente vai precisar agora no retorno, né? Sabe lá quando é que a gente vai voltar, né? Mas especialmente nesse retorno é peito aberto e afeto escancarado para poder acolher, né? As pessoas estão sentindo falta disso. Eu acho que a arte tem entrado na casa das pessoas, né? Por essas lives, por esses espetáculos, apresentações, agora no grupo de arte pública, né? A gente até estava comentando isso na última segunda, vamos fazer, né? Então vamos falar um poema, cantar uma música, né? Movimentar as coisas que as pessoas estão precisando muito disso, né, Amir? Eu acho uma coisa que essa crise revelou é a importância da vida cultural para o cidadão. E essas lives virtuais, elas estão cada vez mais cheias de produção cultural. Né? Estão todos se mexendo, os artistas brasileiros são inquietos, não pararam. Está todo mundo inventando novas maneiras, fazendo coisas e colocando cada vez mais nesses lugares. Isso daí está dando um fôlego muito grande para a gente. É importante entende que isso vai sendo preenchido. Parecia que essas coisas aí do Instagram era para nada, era um monte de bobagem, não servia para nada e não servia mesmo. Mas agora, de repente, estão adquirindo uma função muito grande, uma utilidade muito grande. É o canal que nós temos, é como nós podemos chegar uns aos outros, embora não haja fisicalidade, mas o afeto pode se expandir, entende, de outra maneira, enquanto a fisicalidade não vem. Entende? Mas uma amiga agora comentou aqui, jornalista Marcela Canero, ela falou, sem a vida cultural, esse período de isolamento seria impossível, seria muito mais difícil. Não é? É o que está fertilizando agora, né, Amir? Essa vida cultural pela internet. Olha, e quando vou... Fala. Não, eu te confesso que eu tinha, assim, Instagram, por exemplo, eu nem gostava de mexer. Até fiquei assim, falei, nossa, fazer live pelo Instagram, vai que eu, que eu erro o botão, que o negócio cai de repente, que era uma coisa que eu não tinha, não estava habituada. E agora é a maneira que a gente tem, né, de se comunicar, né? É o que tem. Eu tenho feito lives, tenho feito entrevistas, tenho feito cenas, estamos trabalhando o projeto do Tá na Rua dos 40 anos, que era para a rua, está todo no Instagram, 40 em quarentena. Então, são muitas atividades. Eu tenho um dia que chama A Miradade Convida, em que eu recebo as pessoas que eu acho mais interessantes para conversar. Estou me botando em movimento e usando, fazendo tudo isso. Fora, se eu não fizer isso, eu vou ficar trancado dentro da minha casa. Não tem sentido. No isolamento terrível, né? Amanhã, por exemplo, no Miradade Convida, eu vou receber o pessoal do Grupo Galpão. A Inês Galvão e o Eduardo. Eu ia te pedir mesmo, viu, Amir? Eu ia te pedir mesmo para você falar dessas atividades agora, que são 40 anos do Tá na Rua, uma data marcante, né? 40 anos é uma trajetória, assim, muito bacana, muito legal. E a gente vai ter exposição lá no Espaço Cultural do Pedro II, né? Dos 40 anos. Vamos ver quando é que a gente retorna disso tudo. Senão vai acabar sendo uma exposição, primeiro virtual, né? E depois a exposição física, assim que a gente voltar.
Eu ia te pedir justamente isso, Amir, para você falar um pouquinho disso tudo que está acontecendo agora, em relação aos 40 anos de Tá na Rua. Tem até o curso também, o Estúdio A, não é isso? O Estúdio A são oficinas maravilhosas. São 3 turmas. Hoje eu encerrei uma turma. Ontem eu encerrei uma turma, já tem outra para começar, e são as segundas e quartas-feiras. São muito legais. São oficinas teórico-práticas, porque é com texto, é leitura de grandes textos clássicos. Então, o ator ele se exercita ali mesmo na hora. A gente, cada um no seu lugar, a gente se encontra numa sala dessa, do Zoom, né? E ficamos trabalhando. E é muito bom, então, esses como é que São chama isso? encontros, né? São aulas, encontros, né? Virtuais. Então, tem um nome que eu acabei de falar o nome, eu esqueço toda hora esse nome. É um curso, né, Amir? É um mini curso, não é isso? É uma espécie de um curso, tem os autores, né? Você pinça esses autores e vai trabalhando, né? A próxima turma começa agora, né? Que você falou. Uma terceira turma. São módulos. São módulos de 4 quarta-feiras, entende? Em que você se reúne. E as turmas têm, no mínimo, 10 pessoas e, no máximo, 12. Então, também para poder trabalhar bem. E tem sido muito interessante. A primeira turma que encerrou agora foi maravilhosa. Tem outra que está encerrando, mas pela aceitação e interesse e a oportunidade que é de fazer um trabalho legal e se ocupar com coisa de qualidade nesse momento de quarentena, é muito grande. Então, eu estou achando que esses encontros vão se multiplicar bastante mesmo. Sim. É engraçado que toda hora eu esqueço o nome disso. Aí estava falando com a minha amiga Maria Helena, que agora eu lembrei, não vou esquecer mais, e já esqueci. Não, mas olha, é importante que as pessoas saibam, né, Amir, que está todo mundo assim, que você está em movimento, apesar desse contexto aí de isolamento, que o Tá na Rua está comemorando os 40 anos, é uma data, assim, é uma comemoração que é importantíssima para o teatro brasileiro, para a arte pública, né, que a gente tem que agora, nesse momento, repensar essa ocupação. Quem ainda não pensou nisso, né, Amir? Começar a pensar, nossa, esse espaço é nosso, né? Essa relação, a gente já está, tem mais ou menos, Amir, eu acho, aqui pela contagem de um tempo, se encaminhando para o final, que as lives no Instagram têm 1 hora, né? Aí eu sempre me perco também, porque eu enxergo mal a beça. Olha, já me mandaram aqui o bilhetinho, vai encerrar em 5 minutos. Vamos lá. O contra-regra mandou aqui, né? Vai encerrar em 5 minutos. Olha lá o bilhete, parece ao contrário. Mas assim, Amir, eu queria te pedir, assim, nesse finalzinho, né, nesse tempo que resta, que você, assim, se despedisse, né, das pessoas, falando, assim, dessa relação arte e educação, como isso é importante. Essa tem sido a luta, Amir, assim, há muitos anos, né? Na educação, como educadora, de levar sarau, teatro, grupos de teatro, peça de teatro, oficina de teatro, mostrar como isso é importante para essa formação do cidadão. Eu lembro muito, amigo, quando eu falo nisso, aquele manifesto, né, do Tá na Rua, manifestação, né? É o manifesto que fica escrito, ali a gente vai subir a escadaria, né, da casa Tá na Rua na Lapa, olha para a esquerda e vê aquele manifesto ali. Tem uma passagem assim que é maravilhosa, logo no comecinho. Ser artista é uma possibilidade que todo ser humano tem, independente de ofício, carreira ou arte. Essa possibilidade de desenvolvimento do ser humano. Né? Então, assim, para encerrar, Mir, e mais ou menos assim se despedir do pessoal antes que o Instagram corte a gente, né? Que é 1 hora, tá, eles cortam. Só assim, para você falar um pouquinho dessa relação da importância da arte na educação. Essa coisa de todo ser humano, né? Precisa disso. Todo ser humano tem que ter acesso a isso, né?
Tá bom, você já falou quase tudo, né, Dilma? Quase não precisa falar mais nada. Mas só quer dizer, você falando aí, eu me lembrei de uma imagem que eu usei há muito tempo e eu sempre lidei muito com educação, com arte, cultura e educação. Eu Aham. trabalhei com o Darcy Ribeiro, eu trabalhei nos CIEPs, Eu foram sei. momentos maravilhosos, e eu trabalhava muito com os professores para que eles pudessem entender como a educação tem a ver com a cultura e Sim. que, para que eles pudessem entender que o contato com a vida cultural poderia modificar muito a maneira dele se relacionar com a educação e com os alunos que estão ali diante dele. Então, eu trabalhei muito com os professores para preparar professores para a escola exemplar que o CIEP estava querendo ser e que foi Sim. durante o tempo, e que foi desmontada imediatamente quando o Moreira Franco ganhou as Foi. eleições numa penada. Foi a primeira coisa que ele fez, uma coisa criminosa, acabar com Sim. os CIEPs, né? Foi. Mas eu comparava, na época, a educação como um grande bloco de concreto, entende? Pesado, forte, concreto, aquela. E eu encarava a cultura como uma infiltração necessária por dentro desse bloco. Eu falava, nós somos aquilo que se infiltra por dentro desse bloco, Sim. descobre os caminhos, descobre as ranhuras, descobre as passagens. Nós vamos andando por isso tudo aí, vamos humanizando esse bloco. Esse bloco vai se transformar numa matéria maleável, tateável, que você pode moldar, que você pode modificar, que você pode avançar, porque ela não é imóvel, eternamente parada, eternamente endurecida. É uma coisa viva, em movimento, e o que coloca a educação em movimento é a vida cultural. É a vida Entende? cultural. A cultura coloca todas as coisas da educação em movimento. Se você não tem isso, você começa a aplicar os seus planos de aula como se É. fosse um bloco de concreto armado. É. Entende? Então, a cultura tem esse papel, permeia a atividade do aluno, permeia a atividade do professor. Não é só Perfeito. levar o aluno para o teatrinho, levar o aluno para não sei aonde, Não, não, mas não. é uma modificação estrutural, Estrutural. entende? Perfeito. Então, se repensar, o professor se repensar como prática, repensar o aluno como alvo das nossas atenções, repensar a escola como Sim. instituição formadora de caráter, entende? Repensar todo. Eu sempre fui um crítico muito severo das escolas fechadas, entende? Sim. Eu sempre rompi com qualquer procedimento escolar acadêmico. Eu sempre fui um temperamento avesso às Sim. academias, né? Então, eu acho que a cultura tem esse papel de implodir a educação, Sim. entende? E fazer aparecer a beleza de luz que pode ter dentro da Sim. questão da educação de um ser humano. Mas se não passar pela cultura, Não vai pode ser uma conseguir. coisa perigosa. Maravilhoso, Amir. Olha, Amir, te agradeço muito, assim, meu nome, essa experiência, né, das oficinas do Tá na Rua. Primeira vez que eu vi o Tá na Rua na década de 80, eu tenho nem mais como mentir a idade. Já estou entregando, né? Primeira vez que eu vi o Tá na Rua na Cinelândia, na década de 80, eu falei, meu Deus, isso aqui transforma, né? É só a Que experiência de barato. ver me transformou, modificou muita coisa para mim na minha vida como professora. Amir, te agradeço muito em nome da Pró-Reitoria, em nome da Direção de Culturas, e meu nome. Foi maravilhosa a conversa, Amir. Muito obrigada. Tá? Aproveitar Eu, assim, finalzinho para se despedir, Amir, do pessoal que está ouvindo a gente. eu é que quero agradecer todos vocês, a oportunidade também aqui de estar conversando